Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e hoje nosso tema é em relação ao contrato de trabalho em tempos de pandemia. No início da semana, postamos em nosso Instagram uma enquete sobre o próximo tema que estudaríamos. As opções eram sobre investidor anjo, contrato de trabalho em tempos de Covid-19 e Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que o tema escolhido por vocês foi a respeito da Lei 14.020 e sua influência nos contratos de trabalho. Mas fique atento, pois haverá vídeos sobre os demais temas aqui. A medida provisória 936 foi convertida na Lei 14.020, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e passa a regular os acordos firmados entre trabalhador e empregador, seja para redução ou suspensão do contrato de trabalho. A norma, além de regulamentar o benefício emergencial, ela também dispõe sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Assim, havendo a redução da jornada de trabalho e salário, o trabalhador terá direito ao benefício emergencial, assim como terá direito ao benefício também se houver a suspensão temporária do contrato de trabalho. Para ter direito ao benefício, o empregador precisa informar em até 10 dias ao Ministério da Economia a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, sendo que a primeira parcela, segundo a norma, será paga no prazo de 30 dias contados da data da celebração do acordo, desde que a informação seja prestada no prazo legal. A redução proporcional da jornada e salário pode se dar por até 90 dias. Já a suspensão do contrato de trabalho pode ser fracionada em 2 períodos de até 30 dias, 60 dias no total. Ambos, a redução e a suspensão, poderão ser prorrogadas por prazo determinado em ato do Poder Executivo. A norma atribui ao Presidente da República, independentemente de uma nova lei ou medida provisória, a possibilidade de prorrogação da redução, suspensão e pagamento do benefício, desde que permaneça o estado de calamidade pública. Aliás, o decreto de número 10.422 já acresceu 30 dias na redução da jornada e salário, de modo a completar o total de 120 dias, e acresceu 60 dias da suspensão do contrato, com o objetivo de completar também os 120 dias. Destaco que a redução da jornada e salário só podem se dar em percentuais fixos, quais sejam 25%, 50% e 70%. E a jornada normal pode ser restabelecida em até 2 dias corridos, se houver o fim da calamidade ou se o empregador informar sua decisão de pôr fim ao período de redução, ou ocorrer o prazo estabelecido no acordo. Estas 3 hipóteses de retorno, assim como o prazo de 2 dias, também acontecem na suspensão do contrato de trabalho. Agora, quero deixar muito claro que no caso da suspensão do contrato de trabalho, se o empregado continuar trabalhando, ainda que parcialmente, ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador ficará obrigado ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referentes a todo período da suposta suspensão. Sobre o acordo necessário à redução da jornada e salário, bem como na suspensão do contrato de trabalho, eles poderão ser feitos mediante negociação coletiva ou acordo coletivo e ainda poderão ser efetivados mediante acordo individual escrito, celebrado apenas entre empregado e empregador. Agora,
Temos 3 hipóteses em que pode haver a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho mediante acordo individual de trabalho, ou seja, aquele celebrado somente entre empregado e empregador. Fora dessas hipóteses, a redução ou a suspensão somente pode ocorrer mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Na primeira hipótese, poderá ocorrer a redução ou a suspensão com celebração de acordo individual para empregados que receberam mensalmente em 2019 salário igual ou inferior a R$ 2.090, desde que o seu empregador, no mesmo ano, tenha atingido a receita bruta superior a R$ 4.800.000. Já na segunda hipótese, pode ocorrer a redução ou suspensão mediante acordo individual para empregados que receberam mensalmente em 2019 salário igual ou inferior a R$ 3.135, desde que o empregador deste empregado, no mesmo ano, ou seja, 2019, tenha tido receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000. A nossa última hipótese de possibilidade de aplicação da redução ou suspensão mediante acordo individual são para empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral da Previdência Social, o que hoje seria aproximadamente R$ 12.200. Em regra, se o empregado não se enquadrar nestas 3 hipóteses, assim como o empregador, o acordo de redução ou suspensão somente poderá ocorrer, como eu já disse, mediante convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas a norma traz 2 exceções a esta regra. A primeira exceção, de possibilidade de acordo individual mesmo para quem não se enquadrar nas 3 hipóteses, é quando a redução da jornada e salário for no patamar de 25%. Aqui fica de fora a possibilidade de redução de 50% e 70%. A segunda exceção é quando a redução ou a suspensão do contrato de trabalho não diminui a remuneração mensal do empregado, ou seja, quando o benefício emergencial recebido pelo empregado em decorrência da redução ou suspensão do contrato de trabalho for exatamente equivalente à sua remuneração mensal. Empregado e empregador poderão, neste caso, firmar acordo individual, mesmo fora das 3 hipóteses. A lei nos aponta uma garantia provisória no emprego concedida ao empregado, espécie de estabilidade, quando o empregado receber o benefício emergencial em decorrência da redução ou suspensão do contrato de trabalho. Esta estabilidade se dará pelo período em que ele estiver sob a redução ou suspensão. E após ele voltar ao trabalho, esta garantia provisória ao emprego será pelo mesmo tempo em que ele ficou sobre a redução ou a suspensão. Ou seja, se ele ficou com o contrato suspenso por 30 dias, durante estes 30 dias em que ele se afastou do trabalho, ele está na estabilidade. E após ele retornar, terá mais 30 dias de garantia provisória do emprego. Agora, se a empregada for gestante, a garantia provisória passará a se dar a partir do fim da estabilidade prevista constitucionalmente. Ou seja, somente 5 meses após ao parto é que se começa a contar a garantia provisória estabelecida na Lei 14.020. Vale lembrar que em nossas redes sociais há vídeos sobre a medida provisória 936 e vou deixar na descrição deste vídeo o link para que vocês possam baixar um arquivo que faz a comparação entre a medida provisória 936 e a Lei 14.020, destacando-se as diferenças entre as normas. Arquivo elaborado pela doutora Sandra, advogada especialista em Direito do Trabalho do nosso escritório, que desde já agradeço.